A gente tem falado muito nos últimos tempos, né, nos últimos meses, sobre os casos de tráfico, né, tráfico de pessoas, tráfico de crianças, exploração infantil, adultização. E a gente também teve recentemente o caso, que tem vídeo aqui no canal também, das influenciadoras que estavam divulgando um suposto golpe, né, de intercâmbio na Rússia, disfarçado de um suposto tráfico humano, né, porque no final das contas o tráfico humano, em 2025, ele tá muito moldado em um outro formato que talvez a gente não esteja tão acostumado a ver. Porque quando a gente vê nos filmes, quando a gente vê nas séries, quando a gente lembra como era antigamente, a gente tem muito essa visão de que as pessoas só são sequestradas numa van branca, ou são, sei lá, dopadas e enfiadas num container em alto mar. Gente, em 2025 não é mais assim, tá? E aí, me mandaram um perfil da Angélica Martins. A Angélica contou uma história que eu não assisti ainda, eu vou assistir com vocês agora. Esse foi o primeiro vídeo, ele foi dividido, acredito que em 3 partes. Esse aqui tem quase 500 mil de acessos e ela conta a história de como ela quase foi vítima de tráfico humano. É isso, YouTube não gosta que eu fale, vocês já sabem disso, mas eu acho importante falar sobre esses assuntos e eu vou falar até a hora que... não sei até que horas, mas eu acho que é um assunto relevante e importante, porque aqui é um canal, é um espaço onde a gente fala de brasileiros morando fora, de viagens, mulheres viajando sozinhas. Eu, né, com a minha experiência, e já trouxe muitos vídeos aqui da época que eu fui comissária de bordo, vivi isso, tá, no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu falei aqui algumas vezes, né, que eu tive algumas situações, na verdade, uma oficialmente, onde eu junto com a tripulação, e eu falo eu, porque eu realmente era a linha de frente ali, porque o passageiro falava português e eu era a pessoa que estava traduzindo. Eu junto com a minha chefe, a gente achou aquela situação muito estranha, que era uma situação de uma mulher que estava passando mal a bordo, ela estava tendo, a que tudo indica, um aborto. E a pessoa que estava acompanhando ela, que era um cara bem mais velho e muito estranho, não queria dar informações, não queria passar o contato dele, o endereço, não queria responder as nossas perguntas e não queria deixar ela falar. Então a gente achou aquilo muito estranho, acionamos as autoridades para vocês entenderem, não é, né, do jeito que a gente achava que era só antigamente. Infelizmente, está acontecendo diante dos nossos olhos. Às vezes você tá dentro de um avião e você olha pro lado, sentado do seu lado, pode estar tendo ali uma vítima de tráfico humano. Porque hoje em dia o aliciamento ele é feito de várias maneiras, tá, gente? De várias. A gente vai falar aqui ao longo do vídeo, então vamos assistir aqui o primeiro vídeo e o que a Angélica tem a nos dizer. Muita gente imagina que o tráfico acontece quando um carro para na rua e alguém é sequestrado à força. Mas a verdade é que o tráfico humano é silencioso. Geralmente começa com uma amizade, principalmente nas redes sociais. Promessas de trabalho com ganhos acima da média, conversas diariamente online e até falsas relações amorosas. Amores, eu sei que esse não é o meu nicho aqui, mas eu acho importante trazer esse alerta, principalmente porque a grande maioria dos meus seguidores são mulheres e é justamente nós mulheres que somos as principais vítimas desse crime, mas também lembrar que homens, principalmente homossexuais, também são aliciados dessa forma. Então eu vou tentar resumir aqui a minha história, apesar de ser um assunto que exige muitos detalhes. E aí, se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais nesse assunto, eu volto aqui e gravo outro vídeo com mais detalhes para vocês. E mais, se você já passou ou está passando por algo parecido, seja presencialmente ou online, comenta aqui embaixo. Ou se vocês quiserem me mandar no privado a história de vocês, eu volto aqui, gravo, não preciso colocar nome, não preciso falar quem é, e conto aqui a história de vocês para ajudar também outras pessoas que talvez estejam passando por isso e nem se reconhecem como vítima. Então vamos lá, gente. Isso já aconteceu, vai fazer 3 anos. Eu nunca me reconheci como vítima até eu conhecer um canal no YouTube chamado Sobrevivendo na Turquia. Sim, gente, Sobrevivendo na Turquia é o canal. Eu ouso dizer aqui que eu acho que todo mundo que fala sobre esse assunto, né, que aborda essas questões mais delicadas, deveriam ter um banner aqui, ó. Para saber mais, assista o canal Sobrevivendo na Turquia. A Dani Bogioni, ela dedicou uma vida, gente, um canal de anos, onde ela não fala sobre tráfico humano no sentido de, deixa eu alertar, né, deixa eu falar sobre casos, notícias, como a gente tá fazendo aqui, né, como eu estou reagindo à história da Angélica. Ela traz as pessoas, ela traz as vítimas. É isso que mais impressiona, você ouvir o relato da pessoa que caiu no golpe. São golpes amorosos, são golpes de propostas de trabalho, e é o que eu tava falando no começo do vídeo, né? Eu acho que a gente se engana muito achando que em 2025 as coisas são como eram nos filmes ou eram antigamente. A gente tem que lembrar que a gente vive numa era hiperconectada. Todo mundo tem um celular na mão. A gente, quando anda na rua, tem sempre 1000 câmeras de segurança pegando todos os ângulos. É muito difícil que algo aconteça e alguma câmera não tenha pego o que aconteceu. Tanto é que a gente não vê mais esses assassinos em série como tinha nos anos 80 e nos anos 90. Por quê?
Será que é porque não nasceram mais assassinos? Não, é porque eles tiveram que se readaptar aos tempos atuais, assim como essas quadrilhas de tráfico de pessoas, tá? Então, eles estão muito mais robustos, eles criaram toda uma teia muito mais complexa, até desde do atrair a pessoa, fisgar a pessoa, trazer ela com a confiança de que ela tá achando que tá indo encontrar um namorado que ela conheceu virtualmente, ou que tá conversando com ela por meses, anos às vezes, ou que ela tá indo finalmente trabalhar na empresa dos sonhos na Europa através de um emprego online, uma proposta que ela fez todas as entrevistas virtualmente. Então assim, nossa gente, sério, é por isso que eu falo, todo cuidado é pouco. Eu acho que todas as mulheres, todas as pessoas deveriam conhecer o canal Sobrevivendo na Turquia, não pra ter medo, mas pra você ficar mais ligado, ficar mais sagaz, sabe? Pra você ter mais liberdade, né? Eu sempre falo, quando você tem medo de alguma coisa, curar o medo, né? Superar o medo é sempre se aprofundar mais naquele assunto. Quando você se aprofunda, você entende, você cria consciência sobre aquilo. E aí as coisas vão ficando mais claras e você vai se prevenindo mais. Fiquei viciada nos vídeos da Dani, com relatos, com pessoas que já contam as suas histórias, tanto de aliciamento quanto de tráfico mesmo. A maioria acabou indo sendo traficada e contam a história delas. Eu fui escutando e fui me vendo em várias situações. Tudo começou quando um rapaz que treinava na mesma academia que eu, no caso eu fazia crossfit, ele fazia luta, passou a me seguir no Instagram. Por ele ter um nome árabe, eu achei que era algum fake e então não dei importância. Mas aí, dias depois, ele começou a me mandar mensagem dizendo que ele treinava lá na academia e me viu treinando, me elogiou o meu jeito e elogiou o meu treino. E aí, quando eu vi que ele realmente treinava lá, que aí eu entrei, né, no perfil dele e vi que realmente ele treinava, eu respondi, né? Porque, poxa, acho até má educação a gente não responder. E também vi que uma amiga minha seguia ele. Então eu falei, bom, vou responder ele aqui, ele não falou nada demais. A gente começou a conversar coisas assim, completamente nada a ver. Tá passando o carro de som. Bom, aí eu vi realmente que uma amiga minha seguia ele e que ele realmente treinava lá na academia. Mas como ele fazia luta e eu fazia crossfit, meio que a gente não se misturava. Então eu não reparava dos meninos que faziam luta. Mas eu não tava dando muita importância, tava demorando a responder, porque eu tava também no churrasco na casa da minha irmã. E aí ele começou a mandar muito assim e eu deixava pra responder no outro dia. Bom, por fim, ele falou que ele era gay. Do nada ele disse assim, olha, não sei se você sabe, mas assim, você não precisa ficar preocupado comigo não, quando eu tô dando em cima de você não, até porque eu gosto da mesma coisa que você. Só que aí ele foi pelo caminho de que ele se apresentava como uma pessoa gay e por ele fazer luta, isso ninguém podia saber que ele era gay. Porque tinha muito preconceito, principalmente no ambiente de trabalho dele, porque ele lutava e era um lutador profissional. Então, como ele disse que não tinha amigos e tinha muito preconceito nessa parte, ele perguntou se eu poderia ser amiga dele. E eu, por minha vez, eu amo os gays, né? Tenho grandes amigos gays. Fiquei também com uma pena ali por... Duas coisas que eu observei, né, no relato dela até agora. Primeira coisa é que, como eu disse, né, as coisas são muito mais bem arquitetadas. Então, o cara não tem um amigo em comum com ela à toa, né? Ele sabe que precisa criar ali um ambiente de segurança. Ele sabe que ele precisa falar que ele é gay, e aí, né, como eu não ouvi a história, às vezes ele até seja, pra deixar ela mais calma, né, mais segura, de que talvez não seja uma tentativa ali dele tá dando em cima dela e afastar ela, né? Porque de repente ela tá interessada em outra pessoa. Mas eu acho que principalmente, isso eu falo pra tudo, desde gente que tá querendo aplicar golpe lá na Paulista, até esse tipo de golpe que é muito mais complexo, né, do tráfico. Eles sempre pegam pessoas que são boas, que são boazinhas, que vão ter pena de você e falar, óbvio que você pode andar com a gente, óbvio que você pode ser meu amigo, nossa, que horror, né, isso que você tá passando, você pode dividir comigo. É sempre as pessoas boazinhas, cara, isso me pega muito. Por ele estar falando daquele jeito comigo, eu falei, não, a gente pode ser amigo sim, sem problema nenhum. E aí eu não lembro se eu passei o meu telefone pra ele, ou se ele me passou o telefone, ou ele pediu o telefone e eu fiquei sem graça e passei. Depois eu vou até dar uma olhada aqui na conversa. Mas, enfim, a gente trocou o WhatsApp e dali em diante ele não parou de me mandar mensagem nem um minuto mais. Ele ficava o dia inteiro me mandando mensagem, ele perguntava que horas que eu ia treinar, que ele queria ir treinar no mesmo horário. E realmente ele fazia isso, ele ia treinar. A gente passou a conversar muito lá na boxe mesmo. E assim, o pessoal até começou a achar estranho, porque como o pessoal do CrossFit não se envolvia muito com o pessoal da luta, porque o pessoal da luta alugava aquele espaço para eles irem treinar lá. Então meio que não...
Eles não eram alunos da academia, eles eram alunos da academia de luta que alugava o octógono, eu acho que é o octógono que chama, para eles ficarem treinando lá. Então, basicamente, assim, a gente não se misturava. Depois que a gente se conheceu, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Eu já tô vendo aqui que esse vídeo vai ficar grande, eu vou ter que gravar ele em outras partes. Mas ok, vamos lá. Do nada, uma conhecida minha, que era minha esteticista há um tempo atrás, começou a me mandar mensagem de um número que não era o nome dela, mas era a foto dela. Então eu imaginei que ela estava falando comigo do número pessoal dela, porque eu já tinha o número profissional já com o nome dela. Então ela começou a falar comigo, puxando assunto. Oi, amiga, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Eu, pode, claro. Ela é super gente boa, gosto muito dela, mas a gente não tinha muita intimidade. Só que assim, ela começou a falar comigo de uma forma muito íntima e constrangedora, perguntando coisas assim de cunho sexual mesmo. E aí eu fiquei sem graça, mas como eu conheço ela e sei que ela, talvez ela ser casada, na minha cabeça pode ser tipo assim, ela é casada há muitos anos, conheceu o cara quando ela era adolescente, de repente ela tá com algumas dúvidas, não sei se ela separou do cara. Assim, gente, eu não sei. Não, beleza que passou pela cabeça dela, mas acho que um dos golpes mais básicos que a gente tá tendo hoje em dia, e meu pai já foi abordado, sei lá, mais de 10 vezes, por números diferentes, usando a minha foto, a foto que eu uso no WhatsApp. É um número estranho. Por mais que seja a foto da pessoa, Mano, você tem que perguntar. Não é perguntar, né? Porque essa pessoa tá dando golpe. Mas, tipo assim, você tem que desconfiar de que não é a pessoa, sabe? Assim, ainda mais fazendo... Mano, é sua esteticista, né? Que nível de... Eu não tô... Gente, não entendam mal. Eu não tô questionando ela, falando que ela tá errada. Mas eu tô alertando, tipo, a gente tem que se questionar. Tipo, que intimidade que eu tenho com essa pessoa? Se essa pessoa ficar perguntando essas coisas pra mim, de um número desconhecido, sendo que nem esse número... Tipo assim, faz a doida, fala que, quem é? Não sei quem é você, que número estranho. Eu nem responderia, na real, de um número estranho. Mas, enfim, é muito fácil falar, né, quando você não tá na pele da pessoa. A cabeça que ela estava me perguntando coisas assim... Fica até ruim de eu falar aqui pra você. Aí ela fazia essas perguntas, inicialmente eu respondia com certa vergonha também, mas assim, tentando ajudar de uma forma não tão pesada, só que ela ia pesando, sabe? Todos os dias essa pessoa me mandava mensagem perguntando essas coisas de cunho sexual. E eu ia respondendo achando que era... Mas mesmo assim eu tava achando alguma coisa estranha. Eu falei, gente, a pessoa nunca falou comigo. Aí do nada começa a me perguntar essas coisas e comecei a observar. Isso... o Jacu ali, né, que eu não vou citar nome, falando comigo e fazendo chamada de vídeo, porque essa galera, elas gostam de fazer chamada de vídeo. E eu odeio fazer chamada de vídeo, simplesmente assim, eu já não gosto nem de falar no telefone. Quiçá, do nada, a pessoa nem mandar, oi, você pode falar, e do nada fazer uma chamada de vídeo. Nossa, eu nunca atendia, até o momento que eu respondia a ele, oi, tudo bem, não tô podendo falar, não tô podendo atender de vídeo. Mas aí a gente pode conversar mais tarde? E aí ele também começou a puxar muitos assuntos de cunho sexual comigo, aonde me incomodava. Porém, eu com pena, achando que ele não tinha com quem falar, fui falando com ele algumas coisas. Ele me perguntava várias coisas. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Não, porque eu já fiz isso. Porque eu... Coisas assim que me deixavam constrangida, mas eu não... cheguei a cortar de vez. Às vezes ele me ligava, eu não atendia, ou ele me mandava mensagem, eu não respondia. Mas ele me sufocava muito. Inclusive, ele ia nos horários que eu ia na academia, e quando ele me via, ele já vinha falar comigo. Gente, vamos combinar limites, né? Se tem uma pessoa que tá te tirando da sua zona de conforto, tá te deixando desconfortável, você vai deixar essa pessoa te deixar desconfortável. Tomar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem na vida. Tempo de treino, né? Que é um momento sagrado pra mim, pelo menos quando eu vou pra academia, eu não gosto que falem comigo. Mal ele fala com meu namorado. Tipo assim, é ele treinando lá, eu treinando aqui. Eu gosto de pôr meu fone, tipo, é o meu momento de meditação ativa, quase, entendeu? Ainda mais de WhatsApp querendo falar de sexo comigo. Ai, meu Deus. Não dá pra ser boazinha. Assuntos de cunho sexual e ela falando do outro. Então eu ficava ali o tempo todo falando sobre esse assunto, coisa que me incomodava, mas eu, por ser muito boba, não cortava. O celular quase caiu aqui. Bom, enfim. E aí, as minhas conversas com ele, presencialmente, principalmente, ele começou a falar pra mim que tinha muito dinheiro, tinha muita grana, que ele era de Dubai,
né, que a família dele tinha muita grana, o avô dele, só que ele teve que sair de Dubai porque a família dele jamais aceitaria que ele fosse gay, porque lá a cultura deles é completamente diferente aqui da nossa. Então, se aqui no Brasil muitos pais não aceitariam, lá é impossível. Ele falou até que lá ele seria condenado à morte caso eles descobrissem que ele era gay. Então isso ia me tocando, sabe? Isso aí, gente, realmente tem na lei deles. Eu já morei em Dubai, então eu tenho propriedade pra falar, quase 4 anos. E eu acho incrível como ficou um estereótipo, né, na cidade de riqueza, né, de coisas caras, muito ouro, Inxalá. Então, eu acho que eles já usam isso. Eu já sofri um golpe, eu tô entendendo pra onde tá indo esse golpe, assim, e tá testando pra ver se ela é interesseira, talvez. Eu já recebi, uma vez eu fui pro Egito e eu recebi uma mensagem na minha DM também, falando: eu sou de uma família muito rica dos Emirados Árabes, eu gostei muito de você, nossa, eu queria muito te levar pra jantar hoje. Mas eu entendo que a gente não se conhece, mas eu não queria perder essa oportunidade, mas ao mesmo tempo eu não posso falar o meu nome porque minha família é muito importante, eu não queria, sabe, que vazasse. Mas assim, eu te pago $20 mil pra você jantar comigo. Nessa hora você já acorda pra vida, né? Assim, no dela eu acho que foi muito melhor arquitetado, porque o cara frequentava, tipo, ela via o cara presencialmente, ele era uma pessoa real. Né? Não que uma pessoa virtualmente não seja, mas vocês entendem o que eu tô falando? Só que assim, gente, quando fala em Dubai, Arábia, eu já morei lá, eu acho um lugar muito seguro, mas coisas muito estranhas acontecem lá e às vezes nem vai levar pra lá mesmo. Às vezes só tá usando Dubai pra ela brilhar o olho de repente, falar: nossa, muito ouro, vou conhecer Dubai, quero, de graça, quero. O que eu vou falar aqui vai parecer até feio, tá, gente? Mas no primeiro momento, eu achei que o jeito dele, sabe, a forma como ele se vestia, a forma como ele falava, não condizia com o dinheiro que ele falava que tinha. Primeiro que morava aqui, num bairro de classe baixa, o celular dele com a tela toda quebrada, enfim, ele inventava umas histórias dizendo assim: eu fui lá, trouxe 2 iPhones, mas cheguei aqui no Brasil, fui assaltado, eu vou lá não sei quantas vezes por ano. Eles me mandam dinheiro e tal, enfim. Gente, ele colocou o nível dele ali, ó, numa escala altíssima. Parecia até que pra eu ficar mais interessada em estar perto dele. Aí numa dessas conversas ele chegou a falar pra mim que se eu precisasse de algum dinheiro, eu poderia falar com ele, qualquer valor ele poderia me ajudar. E nem falou sobre emprestar não, tá? Ele falou sobre, tipo assim, se você tiver alguma conta, alguma coisa assim, olha, não me faz falta, eu posso te ajudar e tal. Meramente suspeito, né? O cara com o celular todo ferrado e tá querendo te dar dinheiro? Ai, gente, tá muito easy, hein, isso aí. Muita gente aceitaria só pra ver no que dá, né? Tô vendo até aqui uns comentários, ó. Me mandaram mensagem no WhatsApp me chamando pra fazer unha em Dubai, com tudo pago. Tá mesmo. Tipo, mano, fazer unha em Dubai, velho. E aí eu ia pegando essas informações assim, a princípio não achei nada de maldoso, nada de errado, mas fui guardando essas informações comigo. Até o momento que ele começou a falar que ele teria que ir para Dubai para encontrar a família dele, só que ele estava vendo de levar uma menina com ele para fingir ser namorada dele, para a família dele aceitar ele, sabe? Tipo, para ele enganar a família dele. E aí ele perguntou: você teria coragem de ir comigo? Eu pagaria bem por isso. Tô vendo que essa história vai ficar muito, muito longa, então eu vou gravar em 2 partes, tá? Porque já tá acabando o tempo aqui. Então já comenta aqui se vocês querem ver a parte 2. Eu acho que vai ter a parte 3 também, porque tem muita história e eu preciso contar isso aqui pra vocês, pra deixar esse alerta, porque eu acho muito importante. Tá, vamos ver. Ó, coisas que nunca aconteceria comigo, pois sou formada em Salve Jorge e tenho pós vivendo na Turquia. Mas nem todo mundo tem, né? Às vezes a minha preguiça de conversar me salva. Eu sou 100% a Marta. É muito verdade. Não dou liberdade pra ninguém me perguntar sobre esses assuntos. Isso é muito pessoal, hein? Não sinto pena de ninguém e não faço amizades fácil. Presencialmente, eu sou muito de sentir a energia da pessoa, não sou sociável. Às vezes a gente ser antissocial nos salva de muitas coisas realmente. Vamos ver a parte 2? Mas antes eu queria falar um negócio pra vocês. Que ela falou do negócio do que o cara ia ser morto, né, em Dubai. E aí eu perdi a linha de raciocínio pra variar. Não, tá? Assim, não tô mandando você ir lá pra Dubai e ficar gritando no meio da praça: sou gay, sou gay.
Mas, gente, na empresa que eu trabalhava, sei lá, acho que 70% das pessoas eram gays. Ninguém foi condenado à guilhotina, tá? E todo mundo com visto de residente lá. Mas, infelizmente, tá lá nas leis, né? É um pouco estranho. Mas, não, as pessoas não são condenadas à guilhotina nem à chibata por serem gays. Eu quase fui vítima de tráfico humano, parte 2. Se você não assistiu a primeira parte, volta um post e vê lá o começo da história. Vale ressaltar que o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais rentável do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Sim, por quê? Porque no tráfico humano você pode fazer muitas coisas. Você pode usar as pessoas para trabalhar forçado, né? Então, trabalho análogo à escravidão. Você pode, nas pessoas mais novas, você simplesmente... Horrível, tá? O que eu vou falar? Então, alerta gatilho. Tirar os órgãos dessa pessoa e revender na dark web. Você pode, mulheres e homens e crianças, vocês podem ser destinados ao mercado de prostituição, de pedofilia. Nossa Senhora. Afe Maria. Que mundo é esse que a gente vive? Deus me livre. Para os traficantes é muito mais fácil, porque a vítima vai por decisão própria. Eles não precisam nem usar a força física. Eu já vou continuar contando a minha história, mas eu preciso também alertar vocês, meninas, que ficam achando que vocês estão vivendo um amor de internet com esses caras que moram em outros países. Meninas, nós somos vistas como mulheres promíscuas, como mulheres safadas. Então, assim, não pense que esses caras estão apaixonados por vocês. Homens que moram em outros países, de outras culturas, principalmente do Oriente Médio, dos Emirados Árabes, eu tô falando de todos os países, principalmente desses, não que dos outros não sejam. Eles não querem nada sério. Muitas das vezes, eles ficam fingindo que estão apaixonados pela gente e ficam mandando mensagem querendo que a gente mande nudes para depois ficar extorquindo a gente. E se a gente quiser parar de enviar nudes para eles, eles ficam ameaçando a divulgar esses nudes. Então, pensem muito bem antes de vocês darem papo para esses caras. No meu caso, ele não quis nada amorosamente comigo, mas existem muitos casos onde os caras fazem isso com as mulheres justamente para arrancar dinheiro delas, prometendo casamento, dizendo que vão vir ao Brasil ou prometendo que vão pagar passagem para elas irem. Parem com isso. Prestem atenção nos sinais. Pois bem, meninas, quando ele fez a proposta de eu ir com ele, né, lá pra Dubai, fingindo ser namorada dele, ele já tinha ido no meu trabalho, ido lá, ficado conversando comigo, com a minha irmã. Menina de Deus! O cara sabia da rotina dela, da onde ela trabalhava, da onde ela morava. Quem já assistiu Busca Implacável? Ai, que coceira interna que me deu agora. Que coceira interna. Também sobre outras coisas. Eu tô colocando aqui pra vocês, passando por cima, pra vocês fica parecendo muito nítido, mas quando você tá vivendo a coisa, você não percebe. Simplesmente essas coisas não acontecem assim, uma atrás da outra. Ele vai enfiando ali, primeiro ele vai ganhando a sua confiança e depois ele vai colocando esses pontos pra saber qual que vai ser a sua reação. No meu caso, gente, eu já estava desconfiada que alguma coisa estranha estava acontecendo. Mas, antes de tudo isso, ele já tinha ido lá, a minha sopa. Ele conversava muito comigo também, falando que tinha um amigo muito rico, que tem um restaurante, é dono de um restaurante em Copacabana, que o rapaz era novo, bonito, e que ele queria me apresentar esse rapaz. Dizendo que ele tinha lanchas, eu acredito hoje, olhando para tudo que aconteceu, acredito que ele tenha entrado no meu Instagram, visto o meu perfil e visto que eu já tinha feito alguns passeios de barco. E aí ele colocou lá que o cara, né, falou pra mim que o cara tem lancha, que é muito rico, que é muito bonito, jovem, e que eu fazia muito tipo desse cara. E aí ele falou, eu quero muito te apresentar, e o tempo todo ele ficava falando isso. Aqui, ó, esse comentário. Iria falar que precisava de 50 mil pra pagar o cartão do Nubank e sumia de vista dele. Se ele realmente é envolvido com pessoas perigosas, você acha que eles não iam atrás de quem dá prejuízo de 50k? É isso, gente. O meu medo dos brasileiros, né, de nós, é que a gente acha que a gente é muito esperto. Mas o cara não só tá envolvido com crime, como ele está sendo criado no Brasil. Ele não é só um X que tá lá na Índia te mandando texto traduzido do ChatGPT. O cara sabe onde ela trabalha, onde ela mora, ele tá já íntimo da família. Provavelmente pra ver a minha reação. Só que nessas horas eu já sabia que, tipo assim, não vou ficar dando a entender que eu sou interesseira, né? Tipo assim, eu acho que ele deve ter pensado que eu poderia falar pra ele assim, não, eu quero conhecer sim, o cara é rico, não sei o quê. Só que assim, eu não falei nada e tal, perguntei qual que era o nome do restaurante, do cara e tal, ele não sabia dizer, mas que iria marcar com o cara da gente ir almoçar lá.
Agora eu vou voltar para um ponto muito importante, que é a minha amiga, que, né, a esteticista, na verdade, que tava mandando mensagem para mim, que ali eu já falei assim, cara, essa mulher não é ela. E eu vou mandar uma mensagem para ela no outro número que eu tenho, perguntando, porque eu não tinha mandado ainda, porque realmente eu tava achando que era ela. Eu falei, pô, vou mandar no outro número, fiquei sem graça de ser realmente ela. E ela ficar também sem graça do tipo, pô, não, desculpa, se você se sentiu assim, assim, assado. E aí eu falei, não, vou mandar uma mensagem pra ela. Por quê? Porque teve um dia que ela já me mandou uma mensagem de manhã dizendo assim, amiga, olha o que eu comprei. Aí me mandou a foto de um produto erótico. Produto erótico. Na hora, eu falei, cara, na boa, chega, eu não vou ficar mais falando como se eu estivesse ajudando ela em alguma coisa. Por que eu ajudando, gente? Porque, como eu falei antes, eu achava que ela tinha muitos anos de casada e talvez ela não tivesse tido a experiência de outros homens. Então, por isso eu achei que ela estava querendo tirar algumas dúvidas comigo. Gente, mas assim, em todo esse tempo, ela não foi na esteticista? Tipo, ela não encontrou a mulher pessoalmente? Porque eu acho que isso bastaria, sabe? Sei lá, você vai fazer uma limpeza de pele e fala, então, Mona, aquela dica que você me pediu? E aí ela vai falar, que dica? Simples assim. Não, eu nem sei se a mulher tá separada. Perguntei pra ela na hora, quando ela me mandou essa foto, eu perguntei, cadê o seu marido? Não respondeu mais. Na hora eu falei assim, não é ela. Aí mandei uma mensagem no telefone dela, no outro telefone que eu tinha. Falei, oi, fulana, desculpa, você tá falando comigo por outro número? Aí ela, não, eu não tenho outro número, eu só tenho esse. Aí eu falei, e na minha cabeça, eu falei, é ele. Aí, gente, ó, fica a dica já, pelo amor de Deus. Se recebeu uma mensagem de outro número de cunho, com assuntos de cunho sexual, acho que não precisa ir até esteticista, né? Acho que o mais sensato a se fazer é o que ela acho que demorou pra fazer, mas é o que ela falou, gente. Quando você tá vivendo um negócio, a última coisa que você vai pensar é que você tá sofrendo um golpe. Até porque não tem ninguém te pedindo dinheiro até aí, né? Ela só tá te pedindo dicas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mandar a mensagem pro número original. Ver se a mensagem chega, né? Ver se a pessoa responde e fala, não, sim, tô trocando de... Não sei. Pode ser ele. Um ponto que aconteceu também, depois eu volto pra essa parte, é que quando ele foi lá na sopa, ficou lá conversando comigo e com a minha irmã, na hora de ir embora, ele foi chamar um carro de aplicativo. Só que não tava aceitando, não sei, ele inventou alguma coisa lá que não tava aceitando, pediu pra eu pedir pelo meu. E aí, quando eu fui pedir pelo meu, ele me deu o endereço, tava dando que era área de risco, que era numa comunidade. Aí eu falei assim, olha, tá dando aqui que é área de risco, é pra pedir assim mesmo? Ele, eu tô indo na casa de um boy. Depois eu descobri que era na casa dele, na verdade. A comunidade que ele morava. E aí, enfim, eu vou chegar aí. Pronto, nessa hora eu já tinha certeza que era ele. E aí essa menina perguntou por que eu tava perguntando. Aí eu fui e falei pra ela, né, que alguém tava se passando por ela, né, printei, mandei as mensagens pra ela, ela ficou desesperada, eu fui falar com o marido, que ia na delegacia pra dar parte e tal. Eu falei, tá, faz o que você quiser, mas eu acho que eu já sei quem é. Daí em diante eu falei, eu vou descobrir o que esse cara quer comigo. Eu não vou deixar, porque assim, na época, gente, que eu tava vivendo, na minha cabeça, nem pensava que ele tava querendo era cometer um crime comigo. Mas eu falei, cara, eu vou descobrir, eu vou desmascarar ele. Nesse momento eu já sabia que ele era uma farsa. Nesse momento eu já sabia que ele não tinha dinheiro, coisa nenhuma. Eu falei assim, pois bem, vou mandar uma mensagem pra ele pedindo dinheiro pra ver o que ele vai falar. Aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele dizendo que... Inventei uma história lá que eu nem lembro o que eu falei. Dizendo pra ele que eu tava precisando, como ele tinha dito que poderia me ajudar e tal. Aí ele... Não, sim, tudo bem. Eu vou falar com a minha irmã aqui, que ela tem um negócio de uma loja de roupa. Ela vende, não sei se era bolsa, roupa. Ele inventou uma história que a irmã dele, que ele era sócio da irmã dele. Olha só, gente. Depois, se vocês quiserem, eu faço o retrato falado do cidadão. Ai, sabe o que tá me dando desespero? Que eu acho que não deu nada essa história. Eu acho que ela só bloqueou ele e vida que seguiu, tá? E assim são feitos documentários como O Golpista do Tinder, como esse monte de mulher que toma golpe financeiro de macho. Ai... E os caras só saem como, sei lá, nem estelionatário, né? Não sei. Nossa, se teve um documentário que me irritou foi esse, do golpista do Tinder. O cara tá solto, sei lá, onde que ele mora, em Israel. Pra vocês entenderem o nível de maluquice. Não é nem maluquice, né? É um crime. Mas assim, eu não sei como que eu ainda falava com ele. Ele falou que ele ia entrar em contato com a irmã, pra irmã fazer uma transferência pra ele e tal. Gente... Ali na hora, o cara inventou várias coisas, porque nitidamente, naquele momento, ele não tinha o dinheiro. Provavelmente, ele deveria falar com sei lá, com o chefão da parada, porque hoje eu sei que eles investem nas vítimas, tá? Hoje eu sei
que assim, quando eles vê que tem potencial realmente de conseguir que aquela pessoa faça o que eles querem, eles investem pesado, com passagem aérea, tirar documentação, né, passaporte, essas coisas. E quando você tá lá, achando que você vai trabalhar, ganhar dinheiro, eles falam assim, ó, o teu isso aqui, 30 mil reais, tá? Você só vai conseguir sair daqui depois que você me pagar esses 30 mil. Nossa, é isso mesmo. É isso que eu acho que eu esqueci de falar no vídeo do golpe das meninas lá do intercâmbio da Rússia. Porque eu contei a história lá de Dubai e tal, que existe muito isso, né? Deles te levarem para uma oportunidade de emprego, que é real, né? Tipo, a maioria dos paquistaneses e indianos vão lá para Dubai trabalhar, sei lá, de limpeza, no setor de construção. Só que aí eles não têm o direito de falar, ai, cansei, quero ir embora, não era bem o que eu esperava. Não, porque o cara vira e fala, ó, você tá me devendo 30 mil, porque eu fiz o seu visto, eu tirei seu passaporte, eu tô te dando moradia, você tá comendo de graça. E agora? O que você faz? Não tem o que fazer. E esse é um detalhe muito importante que eu deixei de fora lá daquele vídeo. Não dei nem tempo do homem pensar muito. Falei assim, você vai que horas treinar? Ele, tal hora. Eu falei, tá bom, vou lá falar com você. Aí eu fui, porque eu morava perto da academia, fui com roupa normal, nem fui com roupa de academia. Aí ele veio falar comigo, sentou do meu lado lá, eu fiquei sentada na caixa de areia. Aí ele, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Eu falei, não tá não, porque alguém tá se passando por uma amiga minha, falando besteira comigo no WhatsApp, e ela tá indo agora na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Eu também vou lá, né, pra ajudar ela a fazer esse boletim de ocorrência. E mostrei a conversa pra ele, de que realmente ela queria ir. Ele ficou branco, azul, verde, ele ficou de todas as cores que vocês possam imaginar. Ele deu um jeito rapidinho de sair de perto de mim, não deu nem pra ele disfarçar. Ele foi lá e me bloqueou no número dela. Eu tô correndo com a história aqui, tô passando realmente por cima de muita coisa pra eu tentar encaixar tudo nesse vídeo. Mas enfim, agora eu vou realmente pro final, porque senão não vai dar pra encaixar tudo aqui. Eu falei, cara, agora é ele mesmo, eu vou desmascarar esse filho da mãe, eu vou colocar ele contra a parede. Aí o que eu fiz? Mandei mensagem pra aquela amiga que eu te falei, que ela seguia ele no Instagram. Falei, amiga, posso ir aí falar com você rapidinho e tal? Ela tá até comentando no outro vídeo aqui que eu coloquei. Eu não ia falar quem era ela, mas ela já falou, então vocês podem ir lá, inclusive perguntar como é que foi, porque ela também passou algo muito parecido com essa mesma pessoa. Então eu falei, amiga, deixa eu te perguntar sobre o fulano de tal e tal. Sabe o que ela me falou? Que ele tava fazendo as mesmas coisas com ela. Ela sentiu a mesma pena que eu senti, começou a sair com ele, sair assim, né, dar uns rolezinhos com ele. Ele começou a dar golpezinhos com ela, tipo assim, vamos pegar um Uber, depois eu te dou o dinheiro. Nunca pagou. E ela falou, sabe o quê? Que ele já estava me observando e chegou a comentar com ela que, aquela menina ali, quem que é ela, hein? Bonita, né? Tem cara de garota de programa, ela. Aí ela falou, não, Angélica, não. Que ódio! Conheço ela e toda a família dela. E aí foi quando ele começou a se aproximar de mim, porque ele já estava de olho, me vendo como uma vítima em potencial. E o contrário do que eu queria fazer, que era ir lá, desmascarar ele, no dia que aconteceu tudo isso, ele não estava lá. E aí eu descobri que ele foi expulso da luta. E ele lutava profissionalmente, tá? Ele foi expulso da luta porque ele estava importunando outras meninas. Então já tinha chegado no ouvido do mestre dele de luta lá, de que ele estava importunando. Gente, depois eu descobri muita coisa dele, de que ele morava nessa comunidade. Eu conheço uma menina que mora na mesma comunidade, que na comunidade os traficantes lá já estavam de olho nele, que ele estava realmente aliciando outras meninas e que, não sei, eu acho que ele já não tá nem mais morando lá. Mas eu descobri muitas outras coisas que me fizeram deixar de querer desmascarar ele, porque eu falei assim, não, eu não vou mais me meter nisso. Eu simplesmente bloqueei ele de tudo, saí fora e nunca mais vi ele. Graças a Deus, Deus tirou ele daquela academia, então eu pude ir tranquilamente pra academia. E eu resolvi me afastar, porque na época eu nem pensava no que eu tô pensando agora, mas olhando pra trás, graças a Deus, que eu não fui querer confrontar ele das coisas que ele fazia, porque tem muitas coisas por trás. Eu acho que... Tá, entendo, então. Eu acho que por esse lado também ia ficar com medo. Mas será que não vale nem um BOzinho? Tipo, levar, sabe, as comprovações, assim, de conversa, só pra polícia ficar alerta
Porque eu não acho que você vai ser a última pessoa que ele vai importunar ou tentar dar um golpe. Eu acho que ele vai continuar tentando, né? E se não tiver nenhuma fichinha, nenhuma anotação, nenhum nada ali, nenhuma outra pessoa pra testemunhar. Quem age sozinho? Ele com certeza era um aliciador. Tinha uma equipe que tomava conta disso, que inclusive investe nas vítimas. Então é muito perigoso, realmente. É isso, gente. Eu espero estar aqui ajudando vocês sobre esse assunto, que é pouco falado aqui na internet. E conta aqui o que vocês acharam. Se vocês quiserem saber mais detalhes, eu volto aqui e conto tudo tintim por tintim, para vocês entenderem que não é assim. Vocês sabem do que eu tô falando, por isso que pra vocês tá muito claro. Mas quando você tá dentro da situação, você não acha tão claro assim. Mas se você estiver principalmente vulnerável, acabou de sair de uma relação, tá com problema financeiro, com certeza você vai cair na lábia deles, porque eles são profissionais. Não esse cara, que eu acho ele bem idiota, mas tem caras que são muito profissionais. Então comenta aqui o que vocês acharam, e se vocês quiserem mais. Cara, assim, parabéns pra Angélica em primeiro lugar. Sinto muito, 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 muito que ela tenha passado por isso, mas é uma mulher inteligente, né? É o que ela falou. Existem mulheres que às vezes não é nem que a pessoa é sonsa. Não, às vezes a pessoa tá passando por um momento de vulnerabilidade. Seja financeira, seja emocional, às vezes um término, né? Às vezes uma mulher que passou por um término e tá lá sofrendo a atenção de um outro homem, sendo gay ou não, às vezes supre, por mais estranho que seja. Então eu achei muito corajosa ela trazer, né, pro TikTok. Eu acho que muitas das vítimas têm vergonha, e isso é algo que ela não teve. Ela teve coragem de vir aqui falar pra alertar outras mulheres, então, nota 1000. E principalmente por ter se tocado, né, de que ele era um doidinho. Meninas, eu acabei de postar a parte 2 do vídeo que eu relato sobre um fato que aconteceu comigo, muito estranho, há uns anos atrás. E aí eu vi um comentário que me chamou muita atenção. Na verdade, o comentário da Paulinha, eu coloquei esse daqui, mas ela fez alguns outros comentários que me chamou a atenção e até me preocupou. Então ela botou assim, nesse daqui ela botou assim, mas quem garante que ele iria te levar pra Turquia? Geralmente, quem é envolvido nisso tem dinheiro sim. Falo porque trabalho com isso. Ela trabalha com isso, com gringos. Pera, quê? Mas quem garante que ele iria te levar pra Turquia? Geralmente quem é envolvido nisso tem dinheiro sim. Falo porque trabalho com isso. Ficou bem estranho o trabalho com isso. Tá confessando um crime, Paulinha. Eu, hein? Não, acho que ela escreveu errado. Mas tipo, trabalho com gringos, eles têm dinheiro. Comentários. Eita, deu ruim pra Paulinha. Pensei o mesmo que você. Seria melhor denunciar. Eu denunciaria esse comentário aí, hein? Linda, deixa eu te falar uma coisa. Muito me espanta uma mulher vir aqui num vídeo de algo que outra mulher está fazendo pra alertar, ajudar as mulheres. E você dizer que você trabalha com isso, dizer que, tipo assim, quem te garante? Primeiro, em momento algum eu falei que ele ia me levar pra Turquia. Não saiu isso da minha boca. Em um outro comentário, inclusive, você colocou que se fosse tráfico de órgãos, era algo mais rápido, assim. E geralmente, esses gringos, né, principalmente árabe, tem dinheiro, sim, que você conhece. Que você... Não necessariamente, né? E como assim ela tem know-how do que é tráfico de órgão? Muita red flag, socorro. Eu não falei em momento algum que era tráfico de órgãos. Já que você conhece, você sabe como funciona o tráfico de pessoas, você deveria saber que, inclusive, o tráfico de órgãos, a venda de órgãos, em último caso, é algo que geralmente é encomendado. Porque a vítima viva vale muito mais do que a vítima morta. Nossa, mano, a Angélica realmente ela é formada e pós-graduada em sobrevivendo na Turquia. É exatamente isso. Se vocês olharem o caso dos meninos do Mianmar, vocês vão ver que eles foram usados até a última gota de suor. Então, eles eram colocados ali para trabalhar, para dar golpe em outras pessoas, o tempo inteiro, 24 horas, jornadas exaustivas, privação de sono, privação de comida, privação de tudo, insalubridade total. Eles querem que você faça dinheiro. O órgão é o último das coisas. É quando alguém se revoltava, é quando alguém tentava fugir, é quando alguém se negava, é quando alguém surtava. É tipo assim, é a última das coisas. Que eles vão usar e abusar do seu corpo, da sua vitalidade, da sua energia para tentar lucrar.
né? Porque se você parar pra pensar, o órgão ali vendeu, acabou, né? O que você pode render pra eles vivo é muito mais do que simplesmente seus órgãos. Bizarro. A vítima viva, ela vai trabalhar em situação análoga à escravidão. Ela vai trabalhar em trabalho sexual até ela não aguentar mais. Exatamente. E aí, quando eles vão ceifar a vida da vítima, e aí sim, eles vão ver, pô, peraí, deixa eu ver aqui se esses órgãos aqui dá também pra vender. Mas isso geralmente é em último caso. E você comentou que, porque geralmente esses caras têm grana, assim, né? Que ele se apresentou como árabe, e árabe geralmente tem grana. Querida, eu não sei se ele é árabe, eu não sei se ele é paquistanês, eu não sei se ele é filipino, se ele é nigeriano, eu não sei, ele mentiu pra mim. Desde o começo, você lembra que eu falei? Quem me garante que ele é ou não é árabe? Ou que ele é boliviano? Não sei. O fato não é esse. O fato é que existem intermediadores. Esses intermediadores, geralmente, eles podem sim ter dinheiro. Mas tem outros intermediadores que nem o que comer eles têm direito. E aí sabe o que eles fazem? Eles aliciam as vítimas e vendem ela. Tem uma vítima aqui, me dá R$1.000, tá bom pra mim. Porque pra eles qualquer dinheiro é dinheiro. Você tá entendendo? Então, querida, antes de você vir aqui na minha postagem dizer que você trabalha com isso e que o cara só tava querendo zombar com a minha cara, antes de você fazer isso, vai lá pesquisar direitinho, porque as suas pesquisas estão completamente aleatórias, tá? Meninas, não caiam na lábia dessa galera. Porque o que tá aparecendo aqui é que essa Paulinha, não sei, hein, Paulinha? Não sei. Né? Não vou nem falar nada. Não vou nem entrar nessa seara, né? O que tá aparecendo aqui... Vou até calar minha boca. Então, gente, vai lá só olhar os comentáriozinhos da querida pra ver o que... Será que eu tô ficando maluca mesmo? Será que eu tô ficando maluca? Abram o olho de vocês. Abram o olho de vocês. Hablou.